Som. Que nós possamos ouvir essa mensagem e crer que o nosso Deus, se nós confiarmos nele, Ele pode tirar toda a ansiedade do nosso coração. Confiando em Jesus, posso confiar em seu cuidado. Deixo para trás toda a ansiedade, sabendo que cuidará de mim. Pra que me preocupar com o dia de amanhã, se sei que estarás ao meu lado, meu Senhor. Posso descansar confiando em Jesus. Posso confiar em seu cuidado. Deixo para trás toda a ansiedade, sabendo que cuidará de mim, sabendo que cuidará de mim. De todo mal, teu é o reino para sempre. Basta crer, estar em Eu vou pedir para que o preceito permaneça aqui um pouquinho. A gente ter feito isso no sábado à tarde, no JA, mas não foi possível. Vocês não conhecem, né? O grupo, né? Não foi apresentado para vocês também, né? Então nós vamos estar apresentando agora o grupo Preceitos. Vou começar. Deixa o melhor filme. Vou começar. À minha esquerda aqui está o Carlos. Ele é da igreja de Santa Rosa, no Pirapozinho, lá em Presidente Prudente. Não é, aliás, não é na cidade de Presidente Prudente, né? Ali na região. É uma cidade a 20 quilômetros de Prudente. O Carlos. E ele é esposo da
a Ariane e o pai da futura Anne, que em breve estará nascendo, 6 meses já, né? A Ariane faz soprano também, frequenta a igreja faz contralto e também frequenta a igreja da Santa Rosa lá no Pirapazi. O Carlos faz tenor no nosso grupo e ele também toca, né, Carlos? E também é o nosso sonoplasta. Nos ajuda também em algumas áreas além de cantar. Aqui à minha esquerda também está a Hélida, faz contralto também. A Hélida, além de cantar, também prega e também, vocês viram, ela passando a lição aqui também ontem, né? E toca também, só não está tocando hoje para nós. E ela é esposa do William. Pode se colocar de pé aí, William, para as pessoas te conhecer. O William é o nosso baixista, só que ele também toca violão, toca teclado, toca gaita. Não deu para tocar tudo que ele toca aqui, mas quem sabe numa outra oportunidade, né, William? Também é um dos membros do grupo. E eles moram também na cidade de Junquerópolis, que é quase 110 quilômetros de Prudente, quase isso, né? 100 quilômetros de Prudente, né? Também vocês viram como não é todo mundo no mesmo lugar, né? Eu já apresentei a Ariane. À minha direita aqui está o meu irmão André. O André é um dos pregadores do nosso grupo. Ele também canta. Agora ficou complicado de falar o que ele canta, porque ele canta barítono quando precisa, ele canta baixo, nessa música ele fez baixo, e ele canta tenor também quando precisa. Então ele é um multiuso, né? Ele canta um pouco de cada coisa, né? E ele é casado com a Miriam, pode se colocar de pé. Eles frequentam a igreja central de Presidente Prudente. E ao meu lado direito, vou apresentar uma pessoa que talvez vocês não conheçam. Está aqui a Márcia. É tão estranho falar isso, porque eu sempre a chamo de princesa. Nas igrejas lá de Presidente Prudente, a maioria das pessoas nem sabe o nome dela, sempre falam que é a princesa do Daniel, não sabem o nome, mas é muito difícil a gente falar isso. Ela faz soprano no grupo Preceitos, também é palestrante, vocês viram ontem à tarde, né? E a primeira dama do grupo, né? Que é a esposa do líder. Primeira dama do grupo. E eu gostaria de apresentar também mais pessoas que vieram conosco também. O doutor Elias, pode se colocar de pé para que as pessoas conheçam. O doutor Elias está nos socorrendo aqui também na sonoplastia, e é um grande amigo. Ele também tem um outro ministério, ele não faz parte do Preceitos, ele está sempre nos apoiando, mas ele tem um ministério Vida Plena, é um grupo vocal também, que trabalha também falando sobre a saúde, a mensagem de saúde eles levam. É um ministério, um trabalho muito bonito. E ele é casado com a Shirley. Pode se colocar de pé, Shirley? Sim, para que todos a conheçam. Ele é o nosso motorista, né? E veio nos acompanhando, veio nos ajudando. Não só de hoje. Sim, a princesa está falando que ele é médico oncologista, trata do câncer, tá ok? E são os que eu estou lembrando aqui agora. E psiquiatra, isso também. Bom, apresentado o grupo, vocês devem querer saber quem sou eu, né? Então vou deixar alguém me apresentar aí, fiquem à vontade. Quem vai me apresentar? Bem, como vocês sabem, ele é meu esposo. Nós somos da cidade de Presidente Prudente. Ele canta baixo no grupo. Tenor também, porque na verdade ele é tenor, mas ele faz baixo desde que o grupo se iniciou para ajudar a gente. Ele palestra, ele nos dá conselhos, ele dá bronca. Enfim, ele é o pai de todo mundo aqui do grupo. É isso aí, queridos. Então eles vão estar descendo neste momento e nós vamos entrar no assunto nessa noite. Que Deus abençoe a cada um do grupo Preceitos. Antes de nós entrarmos propriamente na mensagem dessa noite, eu vou convidar todos aqueles que puderem a se colocar de joelhos e nós vamos fazer uma oração, especialmente por um garotinho chamado Gabriel, não é verdade? Nós éramos para ter pedido oração por ele ontem, um garoto que está com um problema sério de saúde, e as igrejas aqui de São José dos Campos pediram para que todos os grupos
estivessem lembrando desse garotinho. Então, neste momento, vamos orar por ele e também orar pelo início da mensagem dessa noite. Santíssimo Deus, poderoso Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Querido Pai, neste momento a tua igreja se coloca de joelhos, coração contrito, por essa necessidade, por esse problema, o garotinho Gabriel. O Senhor sabe pelo que ele está passando. E o Senhor, que é o médico dos médicos, é o único que pode suprir as necessidades e restaurá-lo para a tua honra e para a tua glória. Por isso nós o entregamos neste momento em tuas santas e benditas mãos. E suplicamos também, ó Pai, que em cada lar aqui representado possamos lembrar dele também para orarmos. Neste momento abriremos a tua palavra e estudaremos a tua vontade para a nossa vida. E suplicamos que o Senhor fale conosco também através do teu Espírito Santo. Que não seja o homem falando, mas o teu Espírito me movendo. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vocês viram que ontem meu irmão abordou um assunto na parte da manhã e ele falou sobre o remanescente, certo? Ele disse que nem todos, infelizmente, farão parte do remanescente, mas isso está à disposição de todos. Todos nós podemos fazer parte do remanescente, basta nós querermos. À tarde a minha esposa falou também sobre como o remanescente deve ser em casa, com a família, com a esposa, com o esposo, com os filhos. Então ele falou na parte da manhã sobre o remanescente, falou do evangelho que nós pregamos a todas as pessoas. E a minha esposa falou como utilizar esse evangelho prático também em casa. E hoje nós vamos falar sobre qual é o caminho. Qual é o caminho para ser o remanescente? Qual é o caminho para ser salvo? Qual é o caminho para a salvação? E o caminho de Deus nós vamos ver agora no livro de Salmos. Quero que você abra comigo, livro de Salmos, capítulo 77, verso 13. Salmos, capítulo 77, verso 13. Amém? Salmos é um livro bem fácil de encontrar, né? Salmos 77, verso 13. Diz assim: o teu caminho, ó Deus, é o quê? Eu sabia. Vocês têm uma Bíblia atualizada ou uma Bíblia na linguagem de hoje. Eu vou falar como esse trecho está nas 3 Bíblias diferentes, certo? Se você tem a Bíblia na linguagem de hoje, ela vai estar dizendo assim: tudo o que fazes, ó Deus, é santo. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Isso está na linguagem de hoje. Agora, se você tiver a Bíblia atualizada, vai dizer o seguinte: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Não é isso? Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Agora, se você tiver a Bíblia corrigida, que é o original, você vai encontrar o seguinte: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Sabia disso? Eu recomendo que você adquira a Bíblia corrigida. É muito importante. Tem muitos trechos que ficam muito mais claros, certo? E esse trecho aqui é importantíssimo, queridos. Esse é um salmo que ele vem mostrando o caminho para a salvação. E o caminho para a salvação, o evangelho em símbolos, ele está registrado no santuário. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Você viu aí, né? Santuário, o caminho do quê? O caminho de Deus. Se eu vou conseguir mudar daqui. Consegui. Então aqui eu acho que dá para vocês verem algumas coisas aqui, né? Propósito, nós vamos analisar esses assuntos nesta noite, certo? Primeiro, propósito do santuário, os ritos do santuário, significados do santuário e as aplicações do santuário, certo? Vocês podem ficar tranquilos,
eu vou estar disponibilizando a palestra para vocês, tá bom? Não precisam ficar preocupados em estar fotografando, filmando, tá bom? Vai estar disponível para vocês. A base para o estudo dessa noite é o quê? O mesmo? Bíblia e o que mais? Espírito de profecia. Nós vamos focar só nisso daqui. O palestrante vocês já sabem, já foi apresentado. Daniel Timóteo é o meu nome. Vamos à frente. Ok. Se vocês puderem abrir nesse trecho aqui, ó, Êxodo capítulo 25, verso 8. Nós conhecemos ele de cor salteado, mas quem quiser abrir, pode abrir. Diz assim, Êxodo capítulo 25, verso 8, diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. É o propósito de Deus para o santuário. Por que Deus pediu para que fizesse um santuário? Primeiro, o original da palavra santuário também é tabernáculo. Certo? E o que seria esse tabernáculo? Tabernáculo é como se fosse uma barraca. Uma cabana, uma barraca. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós moramos em casas ou moramos em barracas? Em casas. Agora em barracas nós fazemos o quê? Acampamos. Então o que Deus quis? Qual é o propósito do santuário? Ele queria ter o quê? Uma tenda para que ele pudesse acampar aqui conosco, queridos. Você sabe por quê? Se você for em Gênesis capítulo 3, verso 8, você vai ver o que aconteceu em Gênesis 3, 8. O homem era constantemente visitado, né, pela presença de Deus. Só que o que aconteceu? O homem se afastou de Deus e entregou esse mundo nas mãos de Satanás. E esse mundo ficou nas mãos de quem? Nas mãos de Satanás. E não tinha lugar para que Deus pudesse morar aqui. Então por isso Deus precisava do quê? De um acampamento, de uma barraca. Ele precisava de um local para que ele pudesse habitar com o povo. Se você for para Números, capítulo 12, versos 6 a 8, você vai ver que Deus falou muitas vezes com os homens através de quê? De profetas. Ele falava com as pessoas agora só por profetas. Por quê? O homem tinha se afastado de Deus. Então Deus pede falando, eu quero que vocês façam uma barraca para que eu possa habitar. Esse era o propósito de Deus. Vamos ver mais algumas coisas. Aqui tem o tabernáculo. Nós vamos dar uma analisada rapidamente aqui. Como ele era, os móveis. Você vai ver, primeira coisa do santuário, tinha um pátio, ou seja, um quintal. E nesse santuário tinha esse quintal. Logo na frente tinha um altar, onde era feito o sacrifício. Tinha uma pia de bronze. Como ele era coberto? Você vai ver uma coisa interessante aqui. Ele era coberto com 4 tipos de tecidos. A primeira camada de tecidos era de linho fino retorcido. Por que o linho fino? Porque ele é perfeito. Representa como o ser humano saiu das mãos de Deus. Só que aí o que aconteceu? Veio o pecado, né? Então, a segunda camada era feita do quê? De pele de cabras, que era negra. Cobria aquele linho fino retorcido, representando o quê? O ser humano, ele era perfeito e limpo do jeito que saiu das mãos de Deus. Só que veio o pecado e fez o quê? Sujou, não é verdade? E depois veio uma outra camada. Qual era a outra camada? A outra camada era feita de peles de carneiro e pintada de vermelho, que representava o quê? Onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça que está no sangue de quem? Que é o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Percebe que coisa extraordinária no santuário? E por último vem uma cobertura de pele de texugo. Por quê? O texugo, a pele dele era muito mais resistente do que a da cabra e também a de ovelha ou de carneiro. Representa o quê? O poder de Deus para guardar o ser humano do pecado. É isso daqui que representa aqui a cobertura. Você vai ver também ali no santo. Agora já entrando ali debaixo da cobertura, você vai encontrar no primeiro compartimento do santuário o quê? Um altar de incenso. Isso aqui estava na parte santa. O que mais tinha na parte santa?
Na parte santa também tinha, à direita tinha uma mesa, e essa mesa tinha o quê? Quantos? 12 pães, que representam o quê? As 12 tribos de Israel, é só isso mesmo? O 12, queridos, você vai sempre encontrar o 12 na Bíblia como o número do governo de Deus. Pode reparar que coisa extraordinária. Quantas eram as tribos de Israel? Quantos eram os discípulos do Novo Testamento? 12. Agora, quando você vai para os soldados de Davi, eram sempre múltiplos do quê? De 12. Os cantores eram também o quê? Múltiplos de 12. Os instrumentistas de Davi eram múltiplos de 12. Quando você vai para a cidade santa, ela é construída sobre 12 o quê? Fundamentos. Ela também tem o quê? 12 portas. E também que são 12 pérolas. Certo? Olha só que extraordinário. Agora quando você entra dentro da cidade santa, na presença de Deus, de um lado tem o quê? Do lado do trono de Deus, 12. E do outro lado também tem o quê? 12. Ao todo, 24 anciãos ao redor do trono de Deus. O 12 sempre vai ser o quê? O número do governo de Deus. E é também um número de perfeição. Então você vai ver aqui, logo à sua direita tem o quê? 144 mil também é o quê? Múltiplo de 12 também. Você vê aqui a mesa com os pães da preposição. Ao lado esquerdo estava o quê? O candelabro. O que tinha no candelabro? 7 lâmpadas. O que representa o 7 para Deus também? O 7 é o sábado, né? O 7 representa a intensidade completa. Representa o que é perfeito. E você vai ver também o que? Luz perfeita. Depois nós vamos voltar nesse ponto aqui também. Vou falar sobre isso. Agora na parte santíssima. O que tinha na parte santíssima? A arca. Agora vamos ver se vocês estão espertos, né? O que tinha dentro da arca? As tábuas dos 10 mandamentos de Deus, certo? O que mais que tinha lá dentro? Vara de Arão, né? Que tinha florescido, que representa o controle de Deus, que Ele está sempre no controle. O que mais que tinha lá dentro? O maná. O que representa o maná? Deus vai suprir, sempre vai prover as nossas necessidades, né? E a lei de Deus, o que representa? A justiça de Deus e o caráter de Deus. Está explicado ali na lei dos 10 mandamentos. Isso daqui estava dentro da arca. Em cima da arca, o que tinha? A tampa, né? Mas como que é o nome da tampa? Propiciatório. Dali de cima da arca tinha o quê? 2 querubins. E esses querubins, de dentro deles surgia o quê? A visível manifestação da presença de Deus. Queridos, isso aqui não é alegoria. Isso aqui é literal. Era isso que acontecia. Deus se manifestava ali no santuário. Certo? Vamos rapidamente. Aqui tem os indivíduos que trabalhavam no santuário. Vocês conhecem, né? Os sacerdotes e também os sumos sacerdotes. Vamos rapidamente aqui. Aqui está uma visão que você pode ter da parte santa e também da parte santíssima. Note, à direita os pães. É muito importante isso aqui. À direita os pães e à esquerda o quê? O castiçal. E logo à frente o altar de incenso. E lá dá para você ver a arca no lugar santíssimo. Que eram as ofertas. Aqui tem os animais que eram sacrificados como oferta no santuário. Aqui tem Êxodo capítulo 25 até o capítulo 31, está explicando todos os detalhes de como Deus queria que fosse feito o santuário, certo? Então, quem quiser, do 25 ao 31, dá para nós lermos, todos esses capítulos vão estar falando sobre o que acontecia, como que era para ser feito o santuário. Vamos para os ritos. Primeiro, um dos ritos que tinha era o quê? O chamado sacrifício o quê? Contínuo. O que acontecia aqui no sacrifício contínuo? O que acontecia? Todos os dias, o sacerdote fazia o quê?
Sacrificava o quê? Um cordeiro quando? E um outro à tarde. Que horas da manhã e que hora da tarde? 9 horas da manhã, 3 horas da tarde. Cristo começou a ser crucificado 9 horas da manhã e faleceu quando? 3 horas da tarde. Completou o quê? O sacrifício da manhã e da tarde. Note que coisa extraordinária. Tudo no santuário, queridos, vai te trazer muitas lições valiosas. Isso aqui é importantíssimo para nós compreendermos. Olha só o que diz esse trecho. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, não resta mais para nós o quê? Sacrifícios. O que Deus estava querendo que o povo fizesse, queridos? Que o povo fizesse o seu sacrifício. Quando eles pecassem, eles teriam que trazer um animalzinho e sacrificá-lo ali diante da presença de Deus. E abandonar o quê? Aquele tipo de pecado. Certo? E eles não viviam plenamente no quê? No pecado. Esse trecho deixa isso claro para nós. Tinha um outro rito no santuário também. Qual que era? O dia da expiação. Isso daqui acontecia todos os dias ou não? Uma vez por ano. Como que acontecia? Uma vez por ano, vamos entender o que acontecia. Toda vez que eu pecava, eu levava um cordeirinho, matava ali, diante do sacerdote, e o sangue dele era aspergido sobre o altar. Depois ele era levado até para dentro da parte santa, e ele era colocado também onde? Ele era aspergido também no véu do santuário, certo? E o que acontecia? Era só uma pessoa que pecava? Não. Agora você imagina o tamanho de Israel, e o tanto de pessoas pecando, e o tanto de animal morrendo, e o tanto de sangue vindo para o santuário. Um dia teria que ser feito o quê? Uma limpeza, certo? E esse dia se dava o quê? É o dia 10º do 7º mês. Todo dia 10º do 7º mês vinha e se fazia o quê? A purificação. Nesse dia, tinham outros animais diferentes que entravam na jogada. Quais eram os animais? Tinham 2 bodes. Um bode era sorteado para ser o bode do Senhor, e outro bode era sorteado para ser o bode do inimigo. O bode do Senhor, o que acontecia com ele? Os pecados eram confessados sobre a cabeça, e ele era imolado, e ele morria, certo? O que aconteceria com o outro bode? O outro bode não morria. Os pecados do povo eram todos confessados na cabeça desse bode, e ele era levado para morrer onde? No deserto com fome. Não seria alimentado, não seria cuidado ali no deserto. Esse bode representava quem? Satanás, que também vai ficar o quê? No deserto, sem ter nada para fazer, sem ninguém para ele tentar. Durante que tempo? Durante 1000 anos, certo? Você vê que, olha, nós como adventistas do 7º dia, queridos, queria que vocês focassem nisso, como adventistas do 7º dia. Se uma pessoa perguntar para nós hoje, onde é que está Jesus nesse momento? O que nós vamos falar para essa pessoa? Onde Jesus está nesse momento? Não, nós falamos, não, Jesus está no céu. É tão bonito falar, Jesus está no céu, para a criancinha não é tão bonito. Não, Jesus não está só no céu. Onde ele está no céu? No santuário. Em que lugar do santuário? No Santíssimo. Queridos, não tem uma igreja que explique isso. Só nós. E eu estou fazendo as perguntas, vocês estão respondendo tudo. É incrível isso. E a minha pergunta é, nós estamos pregando isso para as outras pessoas? As outras pessoas sabem disso? Sabem em que momento o planeta Terra está vivendo? Essa mensagem do santuário, queridos, ela está englobada na terceira mensagem angélica, a mensagem que nós deveríamos estar dando para o povo neste momento. Nós sabemos coisas que ninguém sabe. Olha só esse trecho que diz. Esse é o momento que nós estamos vivendo, queridos. Porque toda alma, falando sobre o dia da expiação, toda alma que naquele dia não se afligir, ela será extirpada do quê? Do povo
de Deus. Se a alma não se afligisse nesse dia, ela seria cortada do povo de Deus, certo? Qual que era o propósito de Deus? Ele queria que o ser humano se sensibilizasse. Ele queria sensibilizar o ser humano. Por quê? O que acontecia no santuário? Olha que interessante esse trecho. Levítico capítulo 6, verso 6 diz assim: e como sua oferta pela culpa, trará ao Senhor um carneiro, né? Sem defeito do rebanho. O cordeiro tinha que ser perfeito. Só que não era só perfeito. Olha só que detalhe. Conforme a tua... Presta atenção nessa palavra. Conforme a tua estimação. Pela oferta, pela culpa, você deveria trazê-lo ao sacerdote. O que iria acontecer? Imagina uma criança como essa, cometendo um pecado. Ela teria que trazer o quê? Um cordeirinho. Mas que cordeiro que ela teria que trazer? Imagina agora, não imagine o cordeiro, agora imagine o seu cachorrinho. Agora imagine o seu gatinho. Ou periquito, ou peixe. Aquele animalzinho que você já confiou um pouco de sentimento. E você teria que tirar a vida desse animal. O que isso fazia com o coração da pessoa? O coração da pessoa se quebrava. E ele se sensibilizava com quem? Com o sofrimento. E aquele pecado, a pessoa fala, puxa vida, por causa desse meu pecado, esse pecado miserável, eu tive que matar o meu animal que eu amava tanto. Sabe o que fazia com o coração da pessoa? Aquele pecado a pessoa nunca mais voltava a cometer. Tem mais um detalhe aqui nisso. O sumo sacerdote, ele entrava em ação somente no dia da expiação. E ele entrava em ação com o quê? Com uma corda e também um sininho no quê? Na sua veste. Por quê? Se esse sininho parasse de tocar, o que teria acontecido? Ele iria ficar de frente com o Shekinah, que é a visível presença de Deus. Se o povo que não tivesse em contrição, o que iria acontecer com o sumo sacerdote? Ele morreria. Certo? Se não tivesse pecado confessado, se não tivesse pecado abandonado, quem que pagaria o preço? O sumo sacerdote. Eu não sei quanto a vocês, quantos estudam a Bíblia, e quantos estudam o Espírito de Profecia, e quantos conseguem encontrar a história de um sumo sacerdote que morreu diante do Shekinah. Vocês conhecem alguma história? Eu não conheço. Então, se isso não acontecia, o que aconteceu com o povo? Se arrependia verdadeiramente, sim ou não? Sim. Então, e as pessoas abandonavam seus pecados, sim ou não? Abandonavam. E por que nós não fazemos isso hoje? Nós vamos ver algumas coisas interessantes aqui também sobre esse assunto, os significados do santuário. Presta atenção nisso aqui. Aqui está por alto como que era o santuário. Logo no início você vê o quê? Você vê o quê? Um altar de sacrifício. Logo depois teria o quê? A pia. Depois da pia, você entrando na parte santa, teria o quê? Do lado direito, a mesa. Do lado esquerdo, o candelabro. Na frente, o altar de incenso. E depois o quê? A arca. Você pode ver que coisa extraordinária. O santuário faz o desenho do quê? Por isso o Salmo 77, verso 13 diz o quê? O teu caminho, ó Deus, está onde? No santuário. Olha só isso aqui. Quando você entrava no santuário, qual que era o nome da primeira porta? Caminho. Qual era o nome da segunda porta? Qual era o nome da terceira porta? Quem que falou isso em São João capítulo 14, verso 6? Eu sou o caminho, o que mais? A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por... O que representava? O cordeiro que era morto aqui no altar. Jesus. Ali tinha a pia com água. O que representa a água? A água da vida. Jesus também. Quando você entra lá dentro, quem que é o pão da vida? No candelabro tem luz. Quem que é a luz do mundo? E lá na frente tem o quê? O altar de incenso. Quem que leva nossas orações ao Pai? Jesus. E logo dentro da arca tem a lei de Deus, que é o caráter de quem? É o caráter de Jesus. Jesus está no santuário o tempo todo. Só que não está só Jesus no santuário, queridos. Está o caminho de Deus. Deus criou o ser humano. E está aqui representado no santuário o plano inteiro da redenção. Olha que coisa extraordinária. Logo na primeira parte do compartimento do santuário, que é o quintal do santuário, foi feito o quê?
no pátio, foi feito o quê? A nossa justificação. Por quê? Nós teríamos que morrer em pecado. Então alguém morreu no nosso lugar. Quem foi esse alguém? Jesus. E Ele nos purifica de todo o pecado. Pela justificação. Como é que eu sou justificado, Daniel? É pela fé, queridos. Você é justificado pela fé. Você crê que é justificado e Jesus te justifica. Só que a sua vida não para aqui. A sua vida entra também no processo do quê? Santificação. E aqui está o problema. Porque todos nós queremos ser justificados. Mas nem todos nós queremos ser santificados. E aqui entra o trabalho de quem? Não é mais o trabalho de Jesus. Agora entra o trabalho de quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo, segundo o livro de Isaías, diz o seguinte: quando você quiser desviar para onde? Para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir o quê? A voz daquele que está atrás de você dizendo o quê? Este é o quê? Andai por ele. E o Espírito Santo está sempre falando: não é isso que é para fazer. Esse não é o propósito de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Ele está sempre apelando para que você não faça o que é errado. Só que o Espírito Santo não é só isso, queridos. Nós temos uma riqueza que ninguém mais tem. Ao lado esquerdo está o que mesmo? Candelabro. O candelabro tem o quê? 7 lâmpadas. 7 é perfeito, sim ou não? Sim. E a luz? Se ela for representada 7 vezes, ela é uma luz perfeita, sim ou não? E essa luz perfeita? Quem tem essa luz perfeita? Quem tem essa luz perfeita? Aí você fala: Jesus, é a luz do mundo, né? Só que Jesus pegou e falou assim: eu não sou mais a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas quando ele foi embora, ele falou o quê? Agora quem que é a luz do mundo? Agora quem tem que demonstrar diante do universo o caráter de Deus? Não é mais Jesus, cara. Como é que eu vou demonstrar o caráter perfeito de Jesus neste mundo? O auxílio do quê? Espírito Santo. Através do quê? Da santificação. Como adventistas do sétimo dia, queridos, nós temos a luz da Bíblia e também temos a luz do quê? Do Espírito de profecia. O que o Espírito de profecia diz, queridos? O Espírito de profecia sabe o que ele diz? Com quem você deve casar? Com quem você deve ter filhos? Como deve casar? Como deve ter filhos? O Espírito de profecia te ensina como educar os filhos. Você está pensando em casar? Está pensando em ter filhos? Hã? Já leu o Lar Adventista? Já leu a orientação da criança? Estamos dando origem a vidas sem saber o quê? Sem saber educar. Então como é que nascem os nossos filhos? Exatamente. Quem mais que o Espírito de profecia nos orienta? Como nós devemos trabalhar, no que trabalhar, quando trabalhar. Onde é que deveríamos morar? Quantos aqui já leram Vida no Campo? A construção da nossa casa. Por que nós estamos morando dentro da cidade, sendo que há mais de 160 anos atrás, o Espírito de profecia fala assim pra gente: sai do quê? Da cidade. E vai para onde? Para o campo. Aí você fala: não, o campo é só na hora da perseguição. Porque na hora da perseguição você não vai mais para o campo. Aí você vai fugir para as montanhas. A orientação de Deus é diferente. Eu me casei com a minha esposa e eu sou designer gráfico. Certo? Como design gráfico, o meu salário aqui em São José dos Campos seria muito superior ao salário que eu ganho em Presidente Prudente. Mas em Presidente Prudente tem 200 mil habitantes. Agora em São José dos Campos tem quanto? 700 ou quase 1000, né? Quase 1 milhão de habitantes. Certo? Agora, o que eu pensei? Leva ela para lá e o próximo passo é para onde? É para o campo. Só que, queridos, eu já deveria ter ido. Você também já deveria ter ido. Nós temos essa luz e nós não estamos respeitando essa luz. A única coisa nossa que deveria estar no meio da cidade hoje era o quê? Segundo o Espírito de profecia, a única coisa que nós deveríamos ter dentro da cidade hoje seria escolas. Perdão, escolas não. Até as escolas também eram no campo. A única coisa dentro da cidade: hospital e restaurante. Sabia?
Restaurante para ensinar como o povo deve comer, deve se alimentar. E hospital para tratar os que já estão doentes. As duas únicas coisas que Deus falou que nós deveríamos ter dentro da cidade. E as igrejas, eu acho, né? Poucas igrejas também. Só que nós deveríamos estar o quê? Onde? Morando agora no campo. Ali também, luz perfeita, queridos, também fala com relação à nossa alimentação, como deveria ser feita. Certo? Aí tem gente que pega e fala assim, não, mas esse negócio de comer carne, isso aí é coisa do Antigo Testamento, isso aí não tem ponto de salvação. Queridos, como que não tem ponto de salvação? O espírito de profecia é o mesmo espírito que inspirou os escritores sagrados. Aí a gente pega e inventa aquela desculpa de falar assim, mas Jesus comeu peixe. Queridos, qual era a luz para a época de Jesus? Podia comer peixe, sim ou não? Podia. Agora, qual que é a luz para nós? Para nossa época? Nos últimos dias. O que ela fala para nós, queridos? Abster-se do quê? Alimento carne. E ela fala o quê? Quantas gramas deveriam entrar no nosso estômago? Nenhuma. Fala também o quê? Queijo é deletério e jamais deveria ser introduzido no estômago. O que significa deletério? É venenoso. E o que nós estamos fazendo, queridos? Com a luz perfeita que nós temos ali, não estamos usando. E isso deixa a gente preocupado, queridos. Porque nós estamos... O quadro profético já mostra o quê? O Papa já trabalhando para o quê? Para o decreto dominical. E no decreto dominical, queridos, não tem mais chance para a gente. O nosso tempo acaba ali, como adventista do sétimo dia. A partir do decreto dominical, é para outras pessoas. E nós deveríamos agora estar vivendo como? Hoje nós estamos vivendo em que dia, queridos? Em que dia que nós estamos vivendo hoje? Segundo a próxima profecia que nós vamos falar daqui a pouquinho, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, em que tempo nós estamos vivendo hoje? No grande dia do quê? Da expiação. Como é que deveria estar o nosso caráter hoje? Moldado igual o caráter de quem? De Jesus. Por quê? Para nós sermos aceitos. Só que, queridos, não paramos na santificação. Depois nós vamos para onde? Glorificação. Só vamos para a glorificação se passar por onde? Pela justificação e também pela santificação. O que Deus faz nesses dois processos? Na santificação, sabe o que Ele faz? Ele tira todos os defeitos que tem no seu caráter. Só que você tem que ler. Onde? No candelabro, certo? O candelabro está à sua esquerda. Então ali está a luz perfeita, certo? Está ali a Bíblia e o Espírito de Profecia. A luz perfeita que o Adventista do sétimo dia tem. Certo? Ele olha para a luz perfeita e ele fala, eu tenho que seguir essa luz perfeita. Só que eu não tenho capacidade em mim. Então o que eu faço? Do lado direito do santuário tem o quê? Os pães da preposição. Quem é o pão da vida? É Cristo. Então como é que eu guardo a luz perfeita? Eu tenho que me alimentar do pão, queridos. O pão é Jesus. Eu tenho que me alimentar dele constantemente. E eu consigo guardar o quê? A luz perfeita. É constantemente. E você, na santificação, Jesus elimina, né? O Espírito Santo elimina os seus defeitos de caráter. E quando você chega na glorificação, aí Deus vai fazer outra coisa com você. Ele vai eliminar os seus defeitos físicos. Quando você chega na glorificação, o que Ele vai fazer com você? Primeiro, Ele extirpa a sua natureza pecaminosa de uma vez por todas. E depois Ele faz o que mais? Aí Ele começa a consertar os nossos defeitos físicos. Sabe, os nossos cabelos brancos começam a desaparecer. Sabe, as rugas que nós temos somem, as espinhas, né? Vão tudo desaparecendo na glorificação, porque ao comer da árvore da vida e das folhas da árvore da vida, voltamos à estatura normal que deveríamos ter, certo? E também a saúde perfeita que deveríamos ter. Vocês compreendem? O plano de Deus todo explicado onde? No santuário. Tem várias coisas que nós podemos ver no santuário. Primeiro, a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Também o quê? O juízo investigativo. Também o quê? Os 10 mandamentos. A justificação, a santificação, a glorificação. O trabalho de Jesus, o trabalho do Espírito e o trabalho de Deus. Tudo no santuário. Agora, como é que eu vou aplicar tudo isso na minha vida? É muito fácil eu saber. O problema agora é o quê? É fazer as aplicações. Está aqui a profecia, né? 1844, então, foi o quê? Jesus passou, porque a cópia do santuário que tinha aqui na terra
é uma cópia do que tem onde? No céu. Esse mesmo santuário que tinha aqui, queridos, é o trono de Deus. E agora, Jesus, ele passou para onde? Para a parte santíssima, e ele começou o juízo investigativo. Quando é que ele começou isso? 22 de outubro de 1844. Como é que está a sua vida? De lá para cá. Como é que nós estamos, queridos? Isso já começou. E no dia do juízo investigativo, a nossa vida deveria estar conforme a vontade de Deus. E nós somos o povo que prega isso. Olha aqui a nossa primeira mensagem angélica. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é o quê? Vinda a hora do seu juízo. Esse juízo já começou. Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Nós usamos esse trecho para fazer o quê? Para mandar as crianças ficar quietas na igreja. Não é isso. O trecho está dizendo o quê? O Senhor está onde? No seu santo templo. Cale-se diante dele o quê? Toda a terra. Todo mundo não é para se calar só de boca falando. É para calar suas atitudes. Não é para você falar. Agora é para o Espírito Santo falar através de você. É para o caráter de Cristo ser visto em você. É para o ser humano se calar e falar o Espírito de Deus. Falar às pessoas. Esse é o plano de Deus. Tem um outro trecho em Mateus capítulo 22, verso 11, que diz assim: mas quando o rei entrou para ver os convidados, viu ali um homem que não trajava a veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como é que você entrou aqui, sem ter a veste nupcial? Ele, porém, ficou mudo. Você conhece essa profecia, né? Profecia não, perdão, essa parábola, é a parábola das bodas. Né? Um homem fez uma festa de casamento, o casamento do seu filho, convidou várias pessoas, várias não aceitaram, então ele expandiu o convite para todos os que não eram chamados para a festa. E aí entrou um camarada lá sem a roupa que ele mandou, e ele permitiu também que a pessoa pudesse estar utilizando, e deixou ali a roupa. Olha só o que diz essa meditação. Quando um rei entrou para ver os convidados, foi revelado o verdadeiro caráter de todos. Cada um foi provido um vestido de bodas. E essa veste, ou seja, a pessoa não tinha que comprar roupa. Quando ela chegava na festa, a roupa já estava lá. Olha só, essa veste era uma dádiva do rei. Usando-a, os convidados demonstravam respeito para o doador da festa. Um homem, porém, estava com seus trajes comuns. Queridos, no dia da expiação, como é que está a nossa roupa? É comum ou ela tem que ser linho finíssimo? Como que deve ser? Deve ser roupa comum? As vestes desse homem estavam o quê? Comuns. Ele recusara a preparação exigida pelo rei, e a veste provida para ele, com grande custo, ele desdenhou usar. Deste modo, ele o que ele fez? Insultou o seu Senhor. Olha só o que diz esse trecho. O exame dos convidados pelo rei representa o quê? Será que isso aqui é só uma parábola de Jesus? Ou será que isso aqui tem mais significado? Começam a servir a Deus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Nem todos, porém, que professam ser cristãos, são discípulos verdadeiros. Antes que seja dada a recompensa final, precisa ser decidido quem está apto para participar da herança dos justos. Essa decisão deve ser feita antes da segunda vinda de Cristo, nas nuvens dos céus. Quando ele vier, o galardão estará com ele, para dar a cada um segundo a sua obra, está em Apocalipse. Antes da sua vinda, o caráter da obra de cada um terá sido determinado. E a cada seguidor de Cristo, o galardão será concedido segundo os seus atos. Enquanto os homens ainda estão na terra, sobre a terra, é que a obra do juízo investigativo se efetua onde? Nas cortes celestiais. Tem gente achando que o julgamento é só na volta de Jesus. Querido, o julgamento já está sendo feito. A volta de Jesus é só para ter o quê? Só para ter o veredicto. A vida de todos os seus professos seguidores é passada em revista perante Deus. Todos são examinados de conformidade com os relatórios nos livros dos céus. O destino de cada um é fixado para sempre de acordo com seus atos. Pela veste nupcial
da parábola é que é representado o caráter. Como que é o caráter? Lê isso aqui comigo. Como que deve ser o caráter? Puro e imaculado, que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. O que Jesus fala para nós? Apocalipse capítulo 3, verso 18. Conselho para quem isso aqui? Para qual igreja? Para qual igreja? Qual das 7 igrejas? Qual igreja que é essa? A atual, é a que nós estamos vivendo. E o que ele fala para nós hoje, queridos? Aconselho-te que de mim faça o quê? Ouro refinado pelo fogo, o que mais? Colírio, para você colocar no seu olho, discernimento. Certo? E depois o que? Vestes brancas. O que é as vestes brancas, queridos? A justiça de Cristo. Você tem que estar justificado e andando como? Conforme a vontade de Deus. Você pega Romanos capítulo 5, verso 1, diz o quê? Justificados mediante a fé, nós temos o quê? Paz com Deus. Por meio de Cristo Jesus. Então você já foi justificado. Quando você é justificado, você foi perdoado. E como se sente bem uma pessoa que é perdoada? Aí agora entra a segunda parte, né? Hebreus, né? 2 verso 14, que diz o quê? Seguir a paz com todos e o que mais? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, queridos. Não é só justificação, é justificação e santificação. Mas Daniel, isso é impossível para mim. Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Descrevendo aos discípulos a obra oficial do Espírito Santo, Jesus procurou inspirar-lhes a alegria e a esperança que animavam o seu coração. Regozijava pelas abundantes medidas que providenciara para o auxílio da sua igreja, que é o Espírito Santo. Era o mais alto de todos os dons que ele podia solicitar ao Pai para a exaltação do seu povo. Ia ser dado como agente do quê? Regeneração do ser humano, sem o qual o sacrifício de Cristo não teria nenhum proveito, queridos. O poder do mal, que é o poder do pecado, né? Estivera se fortalecendo por séculos. E era alarmante a submissão dos homens a este cativeiro. O homem estava preso ao pecado, não conseguia se desligar. Só que Deus falou o seguinte: olha, eu vou mandar um poder para você se desligar do pecado. Que poder que é esse, queridos? Ao pecado. Eu quero que você leia isso aqui comigo, prestando bastante atenção. Vamos ler todo mundo junto. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação do quê? Da terceira pessoa da Trindade, a qual viria o quê? Não como energia modificada, mas na plenitude do... É o Espírito Santo que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. E é por meio do Espírito Santo que o coração é o quê? Você está entendendo? Por ele torna-se o crente participante do quê? Natureza divina. Você está entendendo? Ser humano mortal e pecador como você e eu. Pelo intermédio do Espírito Santo, nós recebemos o quê? A natureza divina. Para ser como Cristo. Vocês não falam amém? Louvado seja Deus, queridos. Olha que coisa extraordinária. E o Espírito Santo não faz só nos purificar. Por ele torna-se o crente participante da natureza divina. E Cristo é o Espírito Santo divino para vencer o quê? Toda a tendência hereditária e cultivada para o mal. E gravar o que mais? O seu caráter na sua igreja. O que Deus queria? Ele queria que todo pecado, sabe aquele pecado que você sabe, você desenvolveu. Mas sabe aquele pecado que você trouxe de herança, porque seu pai já fazia, sua mãe já fazia, seu avô já fazia? Esse aí você herdou. O Espírito Santo faz você vencer esse pecado herdado e o pecado que você não desenvolveu. Não cola. Eu nasci assim, vou viver sempre assim, vou morrer assim. Essa desculpa com o Espírito Santo não serve, queridos. Porque ele te dá o poder para vencer a tendência herdada e a cultivada. E qual é o objetivo do Espírito Santo? Gravar o caráter de Cristo onde? Na sua igreja. Né? Deus falou assim para um profeta, né? Eu vou fazer um novo concerto com a casa de Israel. Eu não vou arrumar o vaso de barro. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar e fazer o quê?
fazer de novo. Deus não arruma a sua vida imperfeita. Ele não arruma. Ele te dá uma vida nova. É isso que Deus faz. Ele não arruma aquilo que está estragado. Ele vem e te dá o poder para viver a vida de Cristo. Esse aqui é o poder do Espírito Santo, queridos. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Nós entendemos que o caminho de Deus está onde? No santuário. Só que no caminho, o que nós fazemos? Nós estamos andando. Tem gente que no caminho está se rastejando. Só que o apóstolo Paulo fala que nós deveríamos estar como? Deixa eu voltar. O apóstolo Paulo fala que nós não deveríamos estar nem andando e nem rastejando. Isso. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Portanto, também nós, considerando que estamos o quê? Rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Todos os outros mundos não caídos, certo? O que nós devemos fazer hoje? Desembaraçarmos de tudo que faz o quê? Que nos atrapalha. E de todo o pecado que nos envolve. E o que nós devemos fazer hoje no caminho? É para andar? É para rastejar? Tem coisa, por exemplo, fulano vem aqui e me fala assim, Daniel, eu abandonei o refrigerante, abandonei a Coca-Cola no ano retrasado. Maravilha, louvado seja Deus, amém. E agora? Parou ali. Parou ali. O que mais você abandonou? Né? Aí no ano passado, eu abandonei o refrigerante. Tá. No ano retrasado, o que eu abandonei? Roupa curta. Né? Louvado seja Deus. Certo? Só que, queridos, nós estamos parando com algumas coisas muito devagar. O apóstolo Paulo fala que é para nós fazermos o quê? Nesse caminho é para nós corrermos, queridos. E ele fala para nós correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E olha só o que ele diz. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, somente um que recebe a coroa, mas você deve correr o quê? De tal maneira que você consiga essa coroa, alcance essa coroa. Eu quero que você entenda uma coisa. Nessa corrida, você vai estar correndo e vai ter um anjo se colocando no seu caminho com quase 5 metros de altura. Alguns com 2 asas, outros com 4 asas e outros com 6 asas. E eles ficam na sua frente apresentando um tipo de tentação. O que você vai fazer com esse anjo? O Espírito Santo está atrás de você. Eu quero que você imagine a cena. O Espírito Santo é maior do que esses anjos ou não é? É maior. E ele está falando assim para você o quê? Esse é o caminho, fazer o quê? Andar por ele. O apóstolo Paulo já falou o que para você? Corre. E você vai correndo. E vem o quê? Um anjo apresenta uma tentação. O que você faz com esse anjo? Tiago fala para você fazer o quê? Resistir, o diabo fugirá de vós. Resiste, pode correr. Você não pode enfrentar o anjo, mas se você correr e resistir, ele sai da frente. E você vai correndo. E tem outro anjo que se posiciona na sua frente com outra tentação. Você corre também. E vai passando, e vai passando, vai passando, queridos. Até você alcançar o quê? A medalha. Isso daqui é uma realidade. Não é só para você e para mim. Essa é uma realidade para todos. Porque olha o propósito de Deus aqui para nós. E é o último slide que nós vamos ler. Olha só que interessante isso aqui. Todos estes que vieram antes de nós, tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo ainda não alcançaram a promessa. Isso aqui, queridos, está falando dos heróis da fé. Todos os heróis da fé, Abraão, Isaac, Jacó, todos, nenhum recebeu ainda a sua recompensa. Sabe por que ainda não receberam a sua recompensa? Olha o que diz o trecho. Visto que Deus provera alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não sejam o quê? Aperfeiçoados. A galeria de heróis da fé, queridos, ainda não está pronta. Sabe por quê? Porque esses heróis da fé, eles estão esperando um outro grupo. Esse grupo que vai ser da última geração do mundo. O grupo dos 144 mil. O múltiplo de 12 perfeito de Deus, que somos nós. Esses heróis sem nós, queridos, não são aperfeiçoados. O número de Deus não está completo. Só vai se completar quando você terminar a carreira. Mas Daniel, e se eu morrer? Se morrer correndo, está salvo, querido.
Agora, se você morrer parado, você está perdido. Você tem que estar o quê? Abandonando a vida de pecado sempre, se desembaraçando e correndo, e correndo, e correndo, e correndo, e sem parar. É esse o propósito de Deus. O grupo Preceito vai cantar uma música neste momento. E ela fala como que era esses heróis da fé. Só que ela não fala só como são os heróis da fé. Fala também que esses heróis, hoje somos nós, queridos. Vocês não falam amém? É esse o plano de Deus. Ele quer completar esse grupo, essa galeria. Ele quer que essa galeria seja completa. Só que ela não pode ser completa faltando o seu nome. O seu nome tem que estar lá. Então, querido, se você ouvir essa noite o chamado de Deus, não endureça o seu coração. Enquanto o grupo estiver cantando, gostaria que, se em algum momento o Espírito Santo tocar no seu coração, você perceber, peraí, Daniel, tem coisa que eu devo abandonar. E eu preciso mudar de vida, porque eu não quero me perder. E eu não quero que a minha família se perca. Se você sentir que o Espírito Santo estiver tocando no seu coração neste momento, não resista. Coloque-se de pé e ao final vamos estar orando por cada um de vocês. Eu ouvi dizer que há um tempo atrás nossos irmãos de fé perante reis cruéis obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer, e um a um foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar. E no frio gelado desse lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E um a um vamos nos entregar toda a nossa vida, depor nesse altar. Pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos.
quero neste momento, o William vai continuar fazendo um estribilho ali no violão. Gostaria que nós nos colocássemos de joelhos. É aquilo que nós temos no nosso coração, que precisa ser consagrado ao Senhor. Você tem 1 minuto para estar falando aqui. Em seguida nós vamos estar orando juntos e buscando o poder do Espírito Santo. Oremos neste momento. Você tem 1 minuto aí para falar com o nosso Deus. Santíssimo Deus, poderoso Pai, compreendendo o Evangelho em símbolos através do santuário que tinha aqui na terra, que é uma cópia do santuário verdadeiro que o Senhor erigiu e não o homem, compreendendo essa verdade maravilhosa, não queremos que ela seja só uma verdade teórica na nossa vida, não queremos só saber, mas nós queremos viver. Nós queremos ser justificados por Cristo Jesus. Mas nós também queremos seguir a paz com todos, mas também a santificação. A santificação é a separação de tudo que nos separa do Senhor. Os pecados, as tendências, as vontades. Ajuda-nos, ó Pai, a sacrificarmos a cada dia. Não animais, mas ajuda-nos a sacrificarmos a nós mesmos no Teu altar. Que o nosso coração seja constantemente oferecido no Teu altar. A cada dia, ó Pai, possamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo dizendo: este é o caminho, andai por ele, e possamos andar, dizendo não para o nosso próprio querer, e dizendo sim para o querer do nosso Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a um dia alcançarmos a glorificação, passando pela justificação e passando também por esse processo de santificação. Dá-nos forças, ó Pai, para deixarmos aquilo que nós mais amamos, para alcançarmos aquele que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ajuda-nos, ó Pai, a retribuir esse amor demonstrado no Calvário, entregando a nossa própria vida, para podermos compor essa maravilhosa galeria dos heróis da fé. Nós te suplicamos esses favores, suplicamos a Tua proteção ao voltarmos aos nossos lares e para nossas atividades, e sejamos a cada dia vitoriosos em Cristo Jesus, por meio do Teu Espírito. Em nome de Jesus que oramos.